E aí, hoje é para leitura novamente. Vai essa mulher ler de novo. Pois é, gente, mas acontece que é tanto material bacana, é tanta coisa interessante, que eu tenho que compartilhar com vocês. Não consigo lembrar de todas as coisas e tem muitos detalhezinhos, aí eu acho bacana, vou lá, leio, faço um comentário, desperto nas pessoas a vontade de ler, de fazer coisas diferentes, porque essa daqui é o meu propósito, né? Minha missão, poderia chamar de missão, de propósito. E eu posso dizer para vocês que sim, não sou altamente conhecedora, como eu falei mesmo, reflexões de uma mensageira. Estou aqui para fazer vocês também refletirem comigo. Então, tamo junto, vamos que vamos. É isso aí, galera. Hoje é Deepak Chopra. Deepak Chopra é um indiano, médico indiano. Ele mora nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. Ele tem inclusive acho que é spa, acho que é ashana que chama, né? Não sei como é que é a pronúncia correta. E muitas estrelas, muita gente famosa vai até ele. E pessoas de alto poder aquisitivo, porque estar com ele tem um custo elevado. Porque realmente as pessoas vão se transformando e aí vão mudando de fase. E quando chega para estar lá com ele, realmente muitas vezes estão num momento aí bem... E aí a gente poderia falar, mas é porque a pessoa está rica, que ela está num momento, numa fase. Não, na verdade... embora muitas pessoas que têm um alto poder aquisitivo não falem, eles são muito doadores de coisas, né? O que passa nas mídias muitas vezes não é a realidade de quem essas pessoas são. O que passa nas mídias é aquilo que agrada, que dá ibope, né? Não é que agrada, não, é que dá ibope, que dá audiência. E falar de coisas boas nem sempre dá audiência, porque infelizmente a gente ainda tem dentro da gente uma necessidade muito grande de desgraça. Mas aqui não é para isso, aqui é para falar de coisa boa. E eu vou falar hoje sobre as 7 leis espirituais do sucesso. O que é sucesso? Descobre o que é sucesso para você. O que é sucesso para você pode não ser sucesso. Na verdade, pode não. O que é sucesso para você não é a mesma coisa que é sucesso para mim. O sucesso é diferente para todas as pessoas. Assim como o branco do olho, que parece que é parecido, mas não é, também é diferente, tá bom? Então vamos lá. Deepak Chopra, as 7 leis espirituais do sucesso. Eu vou dar uma lida sobre as leis, tá? Vou só dar uma lida rapidinho, eu vou fazer uns comentários mais rápido ainda, porque é muita coisa. Sim, poderia ficar um tempão, né, dele, mas não adianta, e aí fica cansativo, e aí você também pode buscar o que você achar que é interessante, você vai em busca. A primeira lei, a lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. Que doideira é essa, meu Pai eterno? Somos uma. Ele quer dizer aqui que somos um. Quando a gente toma consciência dessa unicidade, quando a gente toma consciência de que nós somos seres que podemos realmente nos desenvolver, que podemos nos desenvolver para dentro, tá? Porque quando a gente olha para dentro, a gente descobre quem a gente é, a gente descobre o que a gente gosta, o que a gente precisa. E aí quando você reflete isso, quando você transporta isso para o seu dia a dia, você está dentro da lei da potencialidade pura. Expressar quem você realmente é. Você passa a ser você mesmo, você passa a viver em unicidade com você, você passa a ser mais feliz e a adivinhar. Você e as pessoas que estão à sua volta também são mais felizes. E aí quando eles descobrirem o que você está fazendo, vão querer fazer também. Ai, você vai apertar o botão e vai dar tudo certo. Não, as pessoas demoram, a gente demora a cair a ficha. Imagina, eu estou com 21, quantos anos eu leio sobre essas coisas, e aí agora que vem caindo uma ficha, outra ficha. Por quê? Porque a gente tem muitos hábitos. Um dia a gente vai falar só de hábitos, novamente. Porque são os hábitos que acabam nos mantendo onde a gente está, né? Então, quando a gente começa a mudar hábitos, começa a utilizar realmente a nossa potencialidade, começa realmente a se olhar, a gente começa a perceber quem a gente é, a viver mais quem a gente é, e aí a gente vive em comunhão com o universo, com a vida, com as coisas que vêm, com as coisas que vão. Ai, muito místico, muito esotérico, muito fora da realidade. Bom, então vamos mais para fora da realidade ainda. O nosso planeta hoje já tem também 4ª e 5ª dimensão, só que pessoas muito mais elevadas. Nós ainda estamos na 3ª, tentando ir para a 4ª, né, que é a gente começar a se conectar um pouquinho mais com
com essas coisas divinas, entre outras coisas. E o planeta, a evolução do planeta é essa, é a gente realmente deixar de sermos tão animais selvagens. Próxima lei. Se preocupa não, que eu vou viajar pra caramba, tá? Fico feliz se você gostar. Se você não gostar muito, mas servir para você refletir, também vou ficar feliz do mesmo jeito. E se só cair a ficha daqui a algum tempo, ok, tudo bem, eu deixei a semente, tá? A intenção aqui é continuar sendo mensageira. A lei da doação. Isso aqui é muito bom. Vou ler primeiro e aí depois a gente comenta. O universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Em nossa própria capacidade de dar, tudo aquilo que almejamos encontra-se a chave para atrair a abundância do universo, o fluxo da energia universal, para a nossa vida. O fluxo universal está ligado diretamente a dar e receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Inclusive tem uma parte da Bíblia, eu lembro de uma música. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá ao próximo alegria, parece coisa tão singela. Vai, desafinado. Mas aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Quando a gente está dando alguma coisa para as pessoas, por mais simples que seja, a gente se sente muito mais realizado do que quando a gente recebe. E é bem interessante, porque à medida que a gente dá as coisas, a gente acaba recebendo do universo, em troca, muito mais. Tem um outro livro que eu li, que é Telinha, um dia eu vou falar dele. Ela comenta sobre o dar, que um belo dia uma senhora falava que ela não tinha nada para dar. E aí na conversa com a pessoa que estava do outro lado da linha, tentando ajudá-la, ela disse: a senhora tem alguma coisa aí para dar? Pensa no que a senhora tem para dar. Aí ela lembrou que ela tinha algumas rosas no jardim dela, rosas, flores, né, alguma coisa assim, pode ser a coisa mais simples do planeta. E que vizinho a ela morava um senhor que estava doente. Ela estava precisando de muito dinheiro, ela estava precisando de dinheiro para alimentar os filhos, não tinha o dinheiro e não estava conseguindo encontrar um meio de ter esse dinheiro para isso. E aí ligou desesperada no assistencialismo, né? E a moça disse: a senhora tem sim. Aí ela lembrou das rosas, foi lá, pegou, colheu, fez a doação lá para o senhor que estava adoentado, arrumou bonitinho num vasinho para ele, e ele ficou muito feliz, muito grato, agradeceu. Ele estava precisando só de alguém que demonstrasse um ato de carinho para ele. E ela saiu de lá muito realizada, né? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba transbordando felicidade. E aí quando ela concluiu, voltou para casa, era de manhã isso, né? Ela voltou para casa. Antes do almoço, uma pessoa tocou na casa dela e entregou para ela um dinheiro que ela pôde fazer a compra para ela e os filhos se alimentarem no mesmo dia. Então, muitas vezes a gente está precisando doar só um abraço para um vizinho, para uma pessoa necessitada, entregar. Não, você não precisa doar dinheiro, embora dinheiro seja muito importante e você precise doar para algumas instituições que elas precisam. Se você não tem dinheiro, elas não sobrevivem, e está cheio de instituição decente, instituição muito boa. Mas pode ter certeza, o prazer que você vai se sentir em doar é muito maior do que o que receber. E as grandes fortunas, as grandes fortunas que já passaram por esse planeta, sabem que o ato da doação transborda retorno para eles. Vamos pro próximo, porque esse aqui eu já fiquei muito tempo nesse da doação, hein? Mas isso tudo é só um aviso para poder você doar, hein? Lembra de doar. Tempo, dinheiro, um montão de coisa tem para doar. Mas fazer doação no farol não é o melhor caminho, tá bom? Doação no farol, infelizmente, acostuma mal as pessoas, e aí você está impedindo, inclusive, que ela cresça, que ela amadureça e cresça para uma evolução. Mas isso é assunto para um outro momento. Um dia só para falar de doação em farol. Lei 3. A lei do karma ou de causa e efeito. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos.
Quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. Você já ouviu falar aquela lei, aquele pessoal que diz assim, a gente recebe o que dá, é dando o que se recebe, quem planta vento colhe tempestade. Então, quando a gente começa a fazer boas ações, quando a gente começa a viver o bem, acaba voltando pra gente o bem. Quando você começa a só fazer picuinha, só falar de desgraça, só viver coisas ruins, é isso que acontece o tempo todo na sua vida. Você vai viver envolvido com isso. Então, tudo aquilo que você se envolve, tudo aquilo que você dedica à sua vida, é o que vai mais acontecer para você. Então, presta muito atenção no que você está dedicando o seu tempo, no que você está dedicando sua vida, seus momentos, para poder você realmente ter de volta o que você está dando. Ai, eu vou dar só porque eu quero de volta, nem que seja só para isso. Mas procura ter conversas legais, conversas saudáveis, porque aí isso aí volta para você, vão aparecer pessoas saudáveis. Quando aparecer alguém com uma conversa, que é uma conversa assim, que é uma conversa desagradável, você tem o dom de trocar o assunto. Você tem o poder de trocar o assunto. À medida que ela fala, você vai pensando, como eu posso trocar esse assunto? Como eu posso trocar esse assunto? Vai aparecer um assunto que seja assim, um desvio do que ela está falando para o lado do bem. Arranje uma forma bacana de transformar sua vida e a sua volta, o seu entorno, em momentos de alegria, de prazer, de felicidade, momentos agradáveis e momentos leves, para o que vai retornar para você também de forma bacana, agradável, e você ter dias e ter uma vida bem agradável, bem alegre, bem transformadora. Vamos agora para a lei de número 4. A lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. Quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. É parecido com a lei anterior, né? O que você manda para os outros é o que volta para você. Sem esforço. Você vai estar dentro do seu convívio, transbordando boas energias, e aí sem você precisar se preocupar com isso, só vai aparecer gente boa à sua volta. Então, quanto mais a gente doa, olha como é interessante, né? A gente começa lá com a primeira lei, vai para a lei da doação, na sequência a gente vai para a lei do karma, depois a gente vai para a lei da... Todas elas são, eu já não lembro mais qual a segunda, terceira, nem a sequência. Mas vai te elevando de nível. Porque aí quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você vibra o bem, mais volta para você o bem. E aí tudo isso faz com que as coisas comecem a fluir na sua vida de uma forma mais leve, mais suave. É como o fluxo do rio. Hoje em dia fala muito de estar em flow. A pessoa quando está trabalhando em flow, ela está totalmente conectada. E o que é isso? Você está em conexão com o universo, você está em conexão com o que você realmente é, você está em conexão com o que você vive, e aí o que acontece? Você acaba recebendo de volta para você, de uma forma leve e natural, tudo que você precisa para concluir aquela tarefa, para resolver aquela dificuldade, aquele desafio, para poder você ir para um novo patamar, para as coisas que você quer virem para você, para vamos colocar que você está imaginando uma viagem, aí você imaginou, criou, fez tudo certinho, daí a pouco apareceu, olha fulana, uma conversa com a pessoa, minha casa está livre nesse período, seu período de férias, apareceu um local para você ficar. Então, é isso que acontece quando você está no flow, é isso que acontece quando você está realmente dentro seguindo esse fluxo da vida. Você acaba recebendo de volta com o mínimo esforço, recebendo tudo que você está precisando para poder você seguir adiante. Não é gostoso? Experimenta. Lei de número 5, a lei da intenção e do desejo. É inerente a toda intenção e a todo desejo o mecanismo da sua realização. A intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, o poder da organização infinita. Quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, colocamos essa infinita organização a nosso serviço. Que coisa mais maluca é essa? Vamos lá.
Você se prepara, muito bem preparado, e aí você faz um planejamento, descobre aquilo que faz muito bem para você e que você já está se organizando para conseguir. E aí você joga para o universo. Ah, eu quero um emprego. Não, você tem que se preparar, né? Eu quero trabalhar em uma empresa que tenha isso, essas características, que o chefe seja desse jeito, que a equipe seja assim, e que tenha a ver com o que eu gosto de fazer, com o meu trabalho. E aí você vai trabalhando. Eu gosto muito de fazer pesquisa, ou eu gosto muito de estar direto com o público, e é assim que eu quero. Quando você vê, vai aparecer exatamente o que você jogou para o universo. Como um passe de mágicas? Não, foram feitas duas coisas. Muitas coisas importantes. Uma, você procurou descobrir o que você queria. Outra, você se preparou para isso. Outra, você se planejou para isso acontecer. Outra, você disse para o universo, para Deus, seja lá para quem que foi, o que você queria. E aí você continuou se preparando, lançou o seu currículo, né, se for o caso, um emprego. Você colocou o seu currículo aí no mercado, foi procurando empresas dentro do que você acredita que seja aquilo que você queria. Um passe de mágicas aconteceu. Portanto, do dia para a noite, como o pessoal diz dos artistas que levam 20 anos na caminhada, um belo dia faz sucesso, e foi do dia para a noite, foi assim na sua vida, para conseguir aquilo que você tinha planejado. E é assim que funciona. A gente só precisa realmente descobrir dentro da gente e ir mais a fundo, porque vai dar tudo certo. Lei de número 6. A lei do distanciamento. No distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a liberação do passado, do conhecimento, que é a prisão dos velhos condicionamentos. E na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos-nos à mente criativa que rege o universo. Vou voltar lá pro emprego, né? Eu falei lá do exemplo da viagem, mas vamos voltar para o emprego. E aí você fez tudo que tinha que fazer e aí jogou no universo. Aí começou a procurar ali empresas que poderiam. Aí você já tinha em mente, essa empresa é assim, essa empresa. Aí, puf, aparece uma outra empresa, que aí aparece lá na descrição um monte de coisa parecida com o que você disse que você queria. Eu falei, nossa, mas eu nem imaginei essa empresa. Será que ela tem mesmo tudo isso? Será que... Aí você vai dar uma pesquisada, né? Você acabou fazendo isso. Não é que a empresa é parecida com aquilo que você queria? E aí você faz a inscrição lá para ela. Para essa, mas para essa. E aí uma outra apareceu uma vaga exatamente, você nunca ouviu falar da empresa, mas a vaga tem exatamente tudo aquilo que você descreveu que você queria. Aí você se inscreve. E aí não passe de mágica, não é que as coisas acontecem? Não é que... E você jogou pro universo sem ficar esperando que fosse exatamente daquelas empresas que você imaginava. Você acreditava que poderiam ser 10, 20 empresas, mas quando começou a surgir outras, exatamente com tudo aquilo que você tinha descrito, você se inscreveu, você se permitiu ir fora da caixinha que você estava acostumado. E é nessa que aparece exatamente algo que o universo vai te surpreender. Algo que é exatamente aquilo que você está querendo, dentro de tudo que você imagina, e que vai trazer aquilo que vai te encher o coração. Vamos para a próxima lei? Lei 7. Lei do Dharma ou do propósito de vida. Todos têm propósito de vida, um dom singular, ou um talento único para dar aos outros. E quando misturamos esse talento singular com benefício aos outros, experimentamos o êxtase da execução de nosso próprio espírito. Entre todos, o supremo objetivo. Quando eu estou aqui falando essas coisas que eu combinei com Deus, quando eu realmente entro, porque às vezes eu fico um pouco dispersa, porque como todos, eu tenho também as minhas limitações, minhas dificuldades, mas quando a gente realmente se conecta com Deus e com aquilo que a gente combinou com Ele que era pra gente fazer, a gente se enche do Espírito Santo. A gente se enche do Espírito Santo no catolicismo. Em cada religião tem um nome, mas a gente se enche do Espírito Divino. A gente se enche do... Não sei se o Espírito Santo é em todo o cristianismo, né? Que pode ser em todo o cristianismo, não só no catolicismo. E se encher do Espírito Santo é a gente ficar cheio de si mesmo. Não com ego inflado, mas é a gente
ficar extasiado de ser quem a gente é e da gente poder estar realmente comunicando o que Deus quer comunicar através de nós. Ele quer nos ajudar a ajudar outras pessoas. Ele quer nos ajudar a nos ajudar. E quando a gente fala, parece conversa de bêbado, conversa de doido, é que quando a gente coloca o nosso dom em ação, e em ação para ajudar as outras pessoas, a gente está fazendo bem ao outro e um bem a nós mesmos. Quanto mais a gente multiplica isso na nossa vida, quanto mais a gente pode disponibilizar isso para outras pessoas, mais a gente está cooperando com um planeta melhor, mais a gente está em conexão com a divindade, mais a gente está retornando ao Pai, como a gente busca o tempo todo, né? Viver mais próximo do paraíso, do céu, de bons momentos. Experimenta pegar o seu dom e ajudar outras pessoas com o seu dom, sem você se preocupar com quanto você vai estar ganhando por isso. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ficar cheio de alegria, de amor, de saúde, inclusive de saúde, porque eleva tudo. E mais possibilidades você tem de você estar em conexão com... mais você se conecta com seus dons, e aí a gente volta para aquela lei anterior, lá no começo, do quanto mais você dá, mais você recebe, quanto mais você recebe, mais você dá, e você só amplia o bem-estar dentro do nosso planeta. Eu quero agradecer por você ter me ouvido até aqui, desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos para você, para sua vida, para sua família. Agradecer imensamente. Se algo fez sentido para você, encaminha para alguém, compartilha, dá seu like, faz aquelas coisas todas, inscreve no canal. E eu desejo para você uma vida repleta de saúde, de prosperidade e de bênçãos. Deus abençoe. Namastê.